Começou como mais uma manhã movimentada nas cozinhas do palácio. Os chefes se movimentavam, preparando refeições dignas da realeza, enquanto os criados de Libré entravam e saíam, entregando bandejas com pratos perfeitamente arrumados. Em meio à agitação, ninguém notou o cachorrinho pequeno e maltrapilho que se esgueirava pelo portão aberto e entrava. Com o nariz no ar, o cãozinho se esgueirava entre as mesas e cadeiras, seguindo o cheiro irresistível de pão recém-assado. O filhote não estava apenas com fome, estava desesperado. Suas costelas eram levemente visíveis sob a pelagem suja, e sua cauda balançava nervosamente enquanto ele farejava. Ao avistar um prato abandonado, ele aproveitou a oportunidade, pegando um pequeno pãozinho antes de correr de volta para a porta. Foi quando a princesa Charlotte, que estava andando pelo corredor, viu o tumulto. "Ei, pare!" ela gritou. Sua curiosidade aumentou instantaneamente. O filhote, assustado, mas sem se deixar abater, olhou para trás brevemente antes de correr pelas portas do jardim e sair para os extensos terrenos do palácio. Charlotte, intrigada com a ousadia do intruso, acelerou o passo. Afinal de contas, não era todo dia que um cachorrinho de rua entrava no palácio. A jovem princesa chegou ao jardim bem a tempo de ver o cachorrinho passar por entre as roseiras e entrar no gramado. Charlotte hesitou apenas por um momento antes de decidir segui-lo. Havia algo no cachorrinho que a atraía. Havia algo no cãozinho que a atraía. Não apenas a ousadia, mas a maneira como ele parecia ter um objetivo, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Ao perseguir o filhote, o riso de Charlotte se misturou à frustração. "Você não pode simplesmente roubar o palácio e sair correndo", ela disse, meio brincando, embora duvidasse que o filhote pudesse entender. O cachorro passou em zigue-zague pelo gramado, depois por um portão lateral que havia sido deixado ligeiramente entreaberto. Charlotte fez uma pausa, olhando para trás em direção ao palácio. Será que ela deveria ir mais longe? O filhote, agora do outro lado do portão, parou e se virou para olhá-la, com seus olhos suaves, mas implorantes. Algo na maneira como ele ficou ali, esperando, a empurrou para frente. Ela atravessou o portão sem saber que essa perseguição curiosa estava prestes a levá-la para muito além da segurança do palácio e para um mundo que ela raramente vislumbrava. O filhote hesitou apenas o tempo suficiente para que Charlotte estendesse a mão e o acariciasse rapidamente. Mas o momento não durou muito. Ele saiu correndo novamente, pronto para continuar o jogo. Mal sabia ela que a fuga do filhote não era aleatória, estava levando-a a algum lugar. E o que ela encontraria em seguida mudaria completamente o seu dia. No momento em que a princesa Charlotte atravessou o portão, o mundo se transformou. Não havia mais os jardins perfeitamente aparados e os caminhos de pedra polida do palácio. Em vez disso, ela se viu em uma rua de paralelepípedos, repleta de casas antigas de tijolos e lojas. Um forte contraste com a ordem cuidadosamente organizada de sua casa. O filhote de cachorro, uma faixa de pelo desalinhado e determinação, correu à frente, passando por uma pequena multidão de pedestres de luto. "Espere!" Charlotte gritou, sua voz carregando uma mistura de frustração e fascinação. Seus sapatos polidos batiam contra as pedras irregulares enquanto ela tentava acompanhá-los. O cachorro, aparentemente alheio à sua presença, correu para uma esquina e desapareceu momentaneamente. Charlotte acelerou o passo, determinada a não perdê-lo de vista. Ao virar a esquina, ela se deparou com algo inesperado. As ruas estavam excepcionalmente silenciosas e um ar solene pairava sobre a cidade. As pessoas estavam em pequenos grupos, algumas segurando bandeiras da Union Jack, outras segurando flores. Um suave murmúrio de conversa enchia o ar, mas era moderado, quase reverente. Charlotte sentiu um estranho aperto no peito. Não era a agitação habitual que ela esperava. À frente, o cachorro corria em linha reta pelo centro da rua, sem se incomodar com a multidão crescente. Ele parou brevemente em uma esquina, olhando para ela com aqueles mesmos olhos suplicantes, antes de sair correndo novamente. Charlotte, sem se deixar abater, seguiu em frente. Ela notou que as pessoas olhavam para ela, algumas claramente a reconhecendo. Algumas sorriram calorosamente, embora outras parecessem intrigadas com a visão da jovem realeza correndo atrás de um vadio maltrapilho. O som suave de uma banda militar ficava mais alto a cada passo que ela dava. Charlotte seguiu a música, sua curiosidade agora misturada com uma sensação de inquietação. O cachorrinho a levou em direção a um grupo de pessoas em filas bem arrumadas. No centro da cena, ela vislumbrou um caixão coberto com a bandeira da União.
Civis e soldados em uniformes formais estavam por perto, com seus rostos estoicos enquanto a cerimônia se desenrolava. Charlotte diminuiu a velocidade, com o coração batendo forte. O filhote avançou com firmeza. Sua energia brincalhona foi substituída por uma calma quase proposital. Ele se esgueirou por entre a multidão e se aproximou do caixão, sentando-se calmamente em sua base. A visão fez com que Charlotte parasse em seu caminho. Ela ficou parada na borda da reunião, dividida entre dar um passo à frente e ficar onde estava. Pela primeira vez, ela percebeu que isso não era apenas uma perseguição aleatória. O filhote de cachorro a havia trazido até aqui por algum motivo. A princesa Charlotte ficou congelada na borda da multidão, com o peito apertado à medida que a realidade do momento se impunha. Essa não era uma reunião comum, era um funeral. A bandeira da União dos Estados Unidos, Union Jack, colocada sobre o caixão, falava muito. Suas cores fortes eram um tributo solene ao soldado caído sob ela. Os soldados e civis que ladeavam o caixão, com seus rostos ilegíveis, permaneciam imóveis. Sua presença era uma guarda de honra silenciosa. Seus olhos se voltaram para o cachorro. Ele havia parado aos pés do caixão, perfeitamente imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se compreendesse a gravidade do momento. Não havia mais a energia travessa que o levava a roubar comida e correr pelo palácio. Em vez disso, o cãozinho exalava uma calma que parecia quase humana. Charlotte deu um passo hesitante à frente, sem saber se estava se intrometendo. Uma voz suave quebrou o silêncio ao seu lado. "Essa é a Max", sussurrou uma mulher mais velha, com o rosto cheio de lágrimas e calor, apesar da dor. Charlotte se virou. Sua curiosidade foi aguçada. "Ele pertencia ao meu filho. Eles eram inseparáveis." A mulher gesticulou em direção ao caixão, com a voz trêmula. "Meu filho o resgatou enquanto servia no exterior. Max era apenas um vira-lata, mas se tornou da família." Charlotte olhou de volta para o cachorro, Max, e de repente tudo fez sentido. Esse não era um cachorro qualquer. Max não estava apenas fugindo. Ele tinha voltado para casa uma última vez para se despedir. O peso do momento atingiu Charlotte como uma onda. A princesa Charlotte seguiu um cachorro que roubava comida do palácio e começou a chorar quando percebeu isso. Lágrimas picaram seus olhos quando ela imaginou o vínculo entre o soldado e seu fiel companheiro. Um vínculo que transcendia até mesmo a morte. A cerimônia continuou, com o som de uma corneta enchendo o ar com uma melodia assombrosa. Max permaneceu ao lado do caixão, inabalável, seu pequeno corpo como um símbolo de amor e lealdade. Charlotte sentiu uma enorme sensação de respeito, não apenas pelo soldado que havia sacrificado tudo, mas pelo cãozinho que o amava tão ferozmente. Lentamente, Charlotte se aproximou do caixão, sua presença atraindo murmúrios da multidão. Ela não se importou. Ela se ajoelhou ao lado de Max, com a mão gentilmente pousada em suas costas. O cachorrinho olhou para ela, com seus olhos castanhos e macios brilhando. E naquele momento ela sentiu uma conexão não explícita. Ambos estavam ali pelo mesmo motivo, para honrar uma vida bem vivida e um amor que jamais seria esquecido. Lágrimas escorreram por seu rosto à medida que o peso do momento se abateu sobre ela. Ela não as enxugou. Isso era algo que ela queria lembrar para sempre. As notas tristes da corneta se transformaram em silêncio e a multidão ficou parada, de cabeça baixa. A princesa Charlotte permaneceu ao lado do caixão, com a mão pousada gentilmente sobre Max, o pequeno animal perdido que a trouxera até aqui. Ela não conseguia mais conter as lágrimas. Elas fluíam livremente, uma mistura de tristeza e admiração pelo que acabara de saber. A mãe do soldado se ajoelhou ao lado dela, com uma voz suave, mas firme. "Veja, Max não era apenas um animal de estimação. Ele foi o companheiro mais próximo de meu filho nos momentos mais difíceis. Onde quer que meu filho fosse, Max estava ao seu lado. Quando as noites eram longas e a esperança parecia distante, Max lhe dava um motivo para sorrir." Ela fez uma pausa, tirando uma lágrima da bochecha. Acho que Max sabia que seu trabalho ainda não havia terminado. Por isso ele voltou para cá. A mente jovem de Charlotte se esforçava para compreender a enormidade do sacrifício que o soldado havia feito. Mas a emoção no ar era inconfundível. Ela olhou para Max, que estava sentado estoicamente ao lado do caixão, e sentiu uma estranha sensação de conexão. A lealdade do cãozinho era inabalável, um laço forjado na adversidade e selado no amor. Sua presença não passou despercebida. Sussurros se espalharam pela multidão quando as pessoas reconheceram a jovem princesa. No entanto, Charlotte não se importava com a atenção.
Ela estava muito envolvida no momento. Suas lágrimas não eram apenas pelo soldado ou por Max. Eram pela dor que ela podia sentir ao seu redor, pelo peso da perda que parecia pairar no ar. Um oficial uniformizado se aproximou e se ajoelhou ao lado dela, falando baixinho. Vossa Alteza Real, a bandeira no caixão representa o serviço dele ao país. É um símbolo do sacrifício final que ele fez para proteger os outros. Suas palavras foram gentis, mas firmes, ajudando Charlotte a entender por que esse momento era tão importante. Charlotte assentiu com a cabeça, suas lágrimas caindo sobre o pelo de Max. O filhote de cachorro se inclinou em seu toque, como se estivesse oferecendo conforto em troca. Os dois, uma menina e um cachorro de rua, pareciam deslocados em meio à cerimônia formal e aos uniformes rígidos. E, no entanto, eles se encaixavam perfeitamente nesse momento de dor, compartilhada e compreensão silenciosa. Quando as orações finais foram feitas, Charlotte se levantou e enxugou o rosto, mas a tristeza permaneceu. Ela olhou para Max, cujo olhar inabalável estava fixo no caixão. Você é um bom menino, ela sussurrou com a voz trêmula. Ele teria muito orgulho de você. As orelhas de Max se contraíram, mas ele não se mexeu. A mãe do soldado deu um leve aperto no ombro de Charlotte, com a gratidão transparecendo em sua tristeza. Juntas, elas observaram enquanto o caixão era preparado para ser levado, com a bandeira da União sendo um lembrete vívido do sacrifício e do dever. Quando o funeral foi concluído, a multidão começou a se dispersar lentamente, cada pessoa fazendo uma pausa para prestar suas homenagens antes de ir embora. A princesa Charlotte permaneceu perto do caixão, sem querer sair do lado de Max. O cãozinho permaneceu imóvel, com os olhos castanhos e macios, fixos no caixão coberto pela bandeira, como se entendesse que aquilo era um adeus. A mãe do soldado se aproximou de Charlotte novamente, dessa vez com um leve sorriso que se desfez em suas lágrimas. Obrigada por ficar, disse ela com uma voz suave. Isso significa muito para mim e teria sido muito importante para ele. Charlotte olhou para cima com o rosto ainda cheio de lágrimas. Ele foi muito corajoso, ela disse baixinho, sua voz mal passando de um sussurro. E o Max? Ele também é muito corajoso. A mulher assentiu com a cabeça, ajoelhando-se para acariciar o pelo do cachorro. Max era sua âncora. Depois de tudo o que meu filho passou, Max o lembrou de que ainda havia bondade no mundo. E agora Max me lembra do mesmo. Ela olhou para Charlotte com gratidão. Acho que ele estava esperando por esse momento para se despedir. Charlotte sentiu um nó na garganta ao olhar para Max. O cão se virou e se aconchegou na mão dela, com um gesto silencioso de gratidão inconfundível. Naquele momento, a jovem princesa sentiu um profundo senso de conexão, não apenas com o cão, mas com o soldado e sua família, com o peso do dever e o amor que une todos nós. Um oficial uniformizado se aproximou, carregando uma pequena bandeira da Union Jack, cuidadosamente dobrada. Ele a entregou à mãe do soldado com um respeito solene. Isto é para a senhora, disse ele, uma lembrança do serviço e do sacrifício dele. A mulher segurou a bandeira em seu peito, com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Charlotte deu um passo à frente, sua voz jovem e suave, mas cheia de determinação. O que acontecerá com Max agora? Ela perguntou. A mulher sorriu em meio às lágrimas. Ele é parte de nossa família, como meu filho sempre quis. Mas ele sempre será bem-vindo aqui também. Charlotte se ajoelhou uma última vez envolvendo o cãozinho com seus braços. Você é muito especial, Max, disse ela, com a voz um pouco embargada. Eu não vou me esquecer de você. Quando Max abanou levemente o rabo, Charlotte se levantou e deu um passo para trás, com o coração pesado, mas cheio. Ela havia aprendido algo naquele dia, sobre lealdade, amor e a bravura silenciosa daqueles que dão tudo de si pelos outros. Ela olhou para trás uma última vez enquanto o caixão era levado, com a bandeira da União brilhando no sol do meio-dia. O cortejo fúnebre desceu lentamente a rua. A bandeira da União dos Estados Unidos, pendurada sobre o caixão, era um lembrete vívido do sacrifício que simbolizava. A princesa Charlotte estava de pé, na extremidade da multidão, com as mãos bem apertadas à sua frente. Max, o cãozinho perdido, que a trouxe até aqui, ficou ao lado da família do soldado, sua lealdade inabalável. A mãe do soldado se voltou para Charlotte uma última vez, com uma expressão cheia de gratidão. Obrigada por estar aqui, disse ela. Significa mais do que as palavras podem dizer. Charlotte assentiu com a cabeça, sentindo o peso do momento. Ela olhou para Max, que a olhou de volta, com olhos suaves e compreensivos.
Ela se abaixou para acariciar o pelo dele, com os dedos demorados por apenas um momento. Cuide deles, ela sussurrou. O rabo do cachorro abanou levemente, como se fosse uma resposta, antes de se virar para seguir a família do soldado. Quando a multidão começou a se dispersar, Charlotte permaneceu por mais um momento. As ruas de Windsor, que pareciam desconhecidas apenas algumas horas atrás, agora pareciam o pano de fundo de uma lembrança que ela levaria para sempre. Ela enxugou o rosto com a manga da camisa, e as lágrimas foram substituídas por uma determinação silenciosa. Essa não era apenas uma experiência que ela esqueceria, era algo que a havia mudado. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz suave de um assistente do palácio que finalmente a encontrou. Vossa Alteza Real, devemos retornar ao palácio, disseram eles com um tom respeitoso, mas firme. Charlotte assentiu e começou a caminhar de volta, com os sons da cidade desaparecendo lentamente atrás dela. Ao passar pelos portões do palácio, a grandiosidade de sua casa parecia diferente. A experiência havia lhe dado um vislumbre de um mundo além dos muros da realeza. Um mundo de perda, amor e coragem extraordinária. Mais tarde naquela noite, sentada com sua família, Charlotte contou os eventos do dia. Seus pais a ouviram atentamente, com expressões que misturavam orgulho e simpatia. Seu pai colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Você fez algo importante hoje, disse ele suavemente. Você honrou um herói e demonstrou compaixão quando mais importava. Quando se deitou na cama naquela noite, os pensamentos de Charlotte voltaram para Max e o soldado. Ela se perguntou se o cão ficaria perto da família, oferecendo a eles o mesmo conforto que havia dado ao seu dono. Fechando os olhos, ela sussurrou uma promessa silenciosa de sempre se lembrar do que havia visto, do que havia sentido e das lições que o cãozinho perdido havia lhe ensinado. E com isso, a jovem princesa adormeceu com o coração um pouco mais pesado, mas com o espírito mudado para sempre.